Bom dia, tudo bom com vocês, meus amigos, minhas amigas? Um ótimo dia, terça-feira, 20 de dezembro, estamos próximo do Natal, acabando mais um ciclo de um ano, 2022 chegando ao fim. E hoje, o tema de hoje da nossa live, o nosso diário estoico, é um tema que a maioria da civilização, ele tem medo, só que ele não entende. Hoje fala de medo. E muitas pessoas vivem uma vida com medo. Nos livros de Napoleão Hill, Pense em Riqueza, Lei do Triunfo, enfim, a maioria dos livros dele, quando ele adverte sobre alguns medos, ele fala desse medo, só que é muito mal interpretada. Olha o gancho de hoje. Hoje a dica da nossa live é fantástica. Muitas pessoas, elas vivem retraídas através do medo. E eu vou falar aqui para vocês, nosso capítulo de hoje aqui, da nossa data, 20 de dezembro, uma terça-feira nublada, porém está boa. E aqui ele fala assim, temo medo da morte. Olha quanto louco é. E o texto é de Epiteto. E ouve bem esse texto, porque ele tem uma chave para transformar a sua vida. É um código de transformação da sua vida através de um texto. Esse texto vem estudando, que nem Epiteto, há mais de 2000 anos. E as mesmas aflições humanas, mudando de época para época, mas é o mesmo medo. Ponderas então, como supremo dos males humanos, a marca mais segura dos vis e covardes, não é a morte, mas o medo da morte. Exorto-te a ti te disciplinares contra tal medo, a dirigires todo o teu pensamento, exercícios e leitura nesse sentido, e conhecerás o único caminho para a liberdade humana. Ele pergunta que os maiores dos males humanos, ele até é uma pergunta, ele fala assim, é a morte ou o medo da morte? Isso diz muito em ter o medo do futuro. A morte vai acontecer para todos, infelizmente, ou felizmente, eu não sei o que vai acontecer depois. A gente acredita em algumas coisas, cada um com a sua crença. Mas as pessoas param de viver pelo medo da morte. Então, ela retrai o futuro. Ela não vive o hoje com medo do futuro, com medo da morte. Esse é um dos maiores males. Então, pega esse código. As pessoas que têm medo do futuro, ela não faz nada e elas não têm liberdade. Por isso a Bíblia, olha como é louco. Aí Jesus Cristo, todo mundo sabe, fala, vem a mim, que eu sou o caminho e a vida. Ele está te libertando, eu sou o caminho e a vida. Olha quão maluco é. E olha quão divino a palavra veio e falou, se liberte. Você com medo das coisas, você retraído, você não fazendo as coisas, se liberte. Então, a chave de um texto igual esse, é que as pessoas, na verdade, que o pior medo não é, a pior coisa não é a morte, é o medo da morte e você não viver
Aí eu não vou sair porque pode acontecer alguma coisa. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que guardar dinheiro. E não vai fazer nada. E você não vive. Então, na verdade, você está aprisionado. Olha que palavra fantástica para a nossa vida. E a gente, às vezes, vive numa prisão. Às vezes, a gente vive aprisionado. Às vezes é no relacionamento, às vezes é no financeiro, às vezes é na saúde, às vezes diversas áreas da nossa vida. E a gente não vive, não viaja, não faz nada. Não planeja muito, porque eu não sei, é difícil. É sempre aquele medo, aquela crença, aquela coisa, aquele cabresto que a gente tem. E muitas vezes, olha a Carla aí, Carla, hoje o tema de hoje foi até assustador quando eu abri. Foi até... Por quê? As pessoas não têm a liberdade, não fazem as coisas, muitas vezes falam assim, a pior coisa é morrer. Mas a pior coisa para o ser humano é o medo da morte. É diferente, Carla. A gente não fazer as coisas, ser um aprisionado com o medo do futuro. E quando eu falo do medo da morte, nesses textos principalmente antigos, é o medo de fazer as coisas, é ser aprisionado. Eu não vou fazer isso porque pode acontecer isso, isso e isso. Então não vai fazer. É o medo do futuro. E tem um filme até do Will Smith que ele fala, o medo não existe. Ele só está na nossa cabeça. É uma criação nossa. A chave de hoje, olha que fantástico, a gente deixa de fazer muitas coisas, de realizar muitos sonhos, porque já acredita no errado e fica aprisionado. A gente fica aqui, ó, fala, não, isso aí eu acho que não vai dar, putz, viajar, não vai, e tudo não, tudo a gente se bloqueia. Napoleon Hill, nos seus livros, até comentei um pouquinho antes, ele sempre fala que o pior das coisas é o medo da morte, mas o medo da morte, quando fala isso, é o medo de dar errado, é o medo da liberdade. Então Jesus Cristo fala, eu sou o caminho e a vida é liberdade, e a gente se aprisiona, não vou dar espaço, eu não vou, isso aí não, eu nem vejo as possibilidades, eu já tenho aquele medo, eu já sou bloqueado. Olha a chave, às vezes em muitos setores das nossas vidas, a gente tem esse medo que não deixa a gente dar o próximo passo. A gente tem esse medo que não deixa a gente chegar no próximo estágio da vida. Não ter a liberdade de viver, de curtir a vida. Olha como que a chave hoje, eu falei, caraca, não vou fazer isso não, não vou, isso aí a gente é aprisionado em umas coisas. Muita gente, quando eu falo de investir no seu sonho, não é? Empreender, putz, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que isso, verdade, mas e se você for mandado embora? Não existe segurança. A gente se aprisiona em criações da nossa cabeça, achando que é segurança, achando que isso é o melhor, eu não me mover. Eu acredito que é melhor não me mover. Acredito que é melhor não dar esse próximo passo. E aí é o medo, que nem está escrito aqui. É um medo que a gente... Que nem está escrito assim, ó. Ponderas, então, como o supremo de todos os males humanos, a marca mais segura dos vis e covardes.
Não é a morte, mas o medo da morte. Aí ele fala: exorto-te a te disciplinares contra tal medo. Dirige todo o teu pensamento, exercício e leitura nesse sentido, e conhecerás o único caminho para a liberdade humana. Então, o nosso medo não deixa a gente ter a liberdade, fazer as coisas, fazer o bem, dar o próximo passo na nossa vida, realizar as coisas, deixar nosso legado. Adriana, seja bem-vinda. Adriana, o tema de hoje é de reflexão. A Carla aqui já percebeu. Esse medo faz a gente não caminhar. Você fica prisioneiro. E o pior é que está tudo aqui dentro só. Está tudo aqui dentro. E eu vejo histórias também de pessoas que falam: caraca, nesse ano eu executei uma coisa que 5 anos eu estava preso para fazer. Eu montei minha loja, eu montei meu sonho, eu gosto de cozinhar. Eu deixei me levar mais ao meu relacionamento. Eu conheci mais pessoas, eu curti mais a vida. Eu fui mais pontual. Eu tirei esse bloqueio da minha mente de que fazer o exercício, de que fazer uma mudança na minha saúde. Isso aconteceu comigo. Para mim era impossível acordar 5 e pouco da manhã para ir treinar. Eu achava quase insano. Olha como eu tinha um cárcere psicológico me bloqueando. Hoje eu vou todos os dias de boa, vou lá, treino, bagunço com a turma e está tudo bem. E para mim, eu falo para as pessoas próximas, eu falo: isso aí vai virar uma rotina para a minha vida toda e está tudo bem, é ótimo. Não, mas 5 e pouco. É o seu cárcere que te segura. O que você tem em mente? Você tem um sonho que você está aqui no... Putz, eu preciso colocar isso para fora, preciso colocar isso em prática. E você não conseguiu tirar esse cárcere. Pá! Você não conseguiu se desbloquear. Isso, na filosofia, falava-se que era o medo da morte. O medo de fazer as coisas. O medo de dar o próximo passo. Ah, eu não vou lá não, eu não sei o que pode acontecer. Então você já não sabe. Nossa, mas é tudo planejado aqui, eu já coloquei até no papel. Passo A, passo 2, passo B, 3, passo... Tá tudo meio que... Já conversei com pessoas. Por que eu tenho esse medo? O medo bloqueia a gente. O medo trava a nossa vida. E é uma coisa que a gente tem que nos policiar e ter um exercício de vida e mental de falar: eu vou saindo devagarzinho desse cárcere onde eu me coloquei. É a coisa do passarinho, né? Tem aquela história do passarinho, você já ouviu falar? Que os passarinhos que vivem na gaiola, olha, acham maluquice os que estão em liberdade. E quando abre a gaiola, ele fala: você é doido? Isso é loucura. Eu ir voar? Não, vai acontecer um monte de coisa. Isso aqui pode acontecer, pode vir um gavião, pode cair uma chuva, pode isso. Ele dentro da gaiola, aprisionado, falar: isso aqui é vida. Olha como que a gente se aprisiona. Olha como a gente está preso em situações da nossa vida. Olha o Vinicião. A gente fica preso. A história que nem eu falo do passarinho que vive na gaiola.
é a maior reflexão da nossa vida e que a gente é prisioneiro de muitas coisas da nossa mente. A gente deixa de dar o próximo passo na nossa vida. Por quê? Porque a gente está prisioneiro. É o passarinho olhando para a liberdade e falar, eu não vou voar aí não. Boa, Vinicião, meu irmão, eu não vou voar. Eu não vou dar esse passo. Eu não vou criar isso aqui que vai me dar mais liberdade. Vai ser fantástico. Uma vez também eu falei para um amigo meu, eu falei, pô, eu tenho que fazer em 10 anos algo que eu consiga depois ter uma liberdade geográfica. Eu gostaria de morar 6 meses em algum canto. Cara, você é louco? Olha a trava na mente, olha a trava que a gente coloca na nossa mente. Eu falei, mas por quê, pô? Se eu conseguir com meus clientes, hoje está tudo online, aí eu moro na praia, se eu quiser morar em Minas, no interior, imagina essa liberdade, que legal. Aí o cara falou, não, isso aí não. Trava, é prisão. Por que não, pô? É tão legal a gente ver, eu sigo aquela turma que vive em motorhome. Olha que maluquice, né? Ou eu estou aprisionado também. Pode ser que não seja para mim, para minha família, tudo bem. Mas a primeira coisa é falar, isso não dá. Mas eu não vi as possibilidades. Eu não enxerguei nenhuma possibilidade. Eu não fiz um planejamento de falar, talvez dá ou não dá. Talvez se eu montar isso aqui e... Não, já não dá, eu já estou preso e falo, não, isso é impossível, você é maluco. Então, você viu que várias situações que eu coloquei aqui, que a gente é prisioneiro e tem o medo de dar o próximo passo, de fazer as coisas acontecer? E no estoicismo fala que isso é o medo do futuro, é o medo da morte, é o medo de desbravar, é o medo de colocar os nossos sonhos em prática. E com certeza a gente tem que se exercitar, eu não sei nem se está certa essa pronúncia, se exercitar e começar a movimentar a nossa mente e falar, eu vou fazer isso aqui mudar, para quê? Para devagarzinho eu ir tendo liberdade, eu quebrando essas algemas que me prende e que não deixa eu fazer coisas prósperas, coisas que me vai fazer bem, que vai fazer bem para minha família, para as pessoas que estão próximas de mim. Olha o gatilho de hoje. Olha esse código de transformação que a nossa mensagem chegou hoje. Quando eu abri, eu dei aquela sapiada de lida, eu falei, medo da morte, olha que tema esquisito. Só que depois eu fui vendo, e é o medo do nosso futuro, é o medo de desbravar as coisas que a gente tem pela frente. Então eu e você, o código de hoje, e olha que nós estamos numa virada de ano, a gente entender as coisas que passou nesse ano, falar como que eu quebro essas barreiras que eu criei para a minha vida. E que nem eu falei, em relacionamento, profissional, saúde, enfim, em diversos pontos. Como que eu criei? Eu mudei minha alimentação. Para mim era impossível. É super natural, porque eu tinha barreira de crença na minha cabeça. Estou falando algumas coisas que na minha vida aqui que eu estou lembrando. Por quê? Porque eram barreiras que me aprisionavam e deixavam eu não prosperar. Hoje já estou bem, subo uma escada mais animado. Perdi 12 quilos. E não volta mais, porque é transformação de vida. Quando você transforma a sua vida, você começa a entender, desbloqueou aqui os cárceres psicológicos, aí vai embora. Deu para pegar essa chavinha? Legal, né, Vinicius? Deu para pegar a chavinha? A gente tem
diversos bloqueios que a gente fica não deixando a gente evoluir. E eu percebi isso, aí eu faço um exercício diário e a gente pode mudar. Então, a chavinha de hoje, planeja, mas transforme sua vida. Tire esses cárceres, tire essas algemas. Começa a reparar como que foi o ano 2022, os planos que você tinha, as metas que você tinha. Nós vamos entrar agora no novo ciclo do ano. E vamos colocar em prática. É um passo só. Às vezes também a gente dificulta, isso aqui não vai dar, porque olha o tamanho. Não, mas é um passo. E a gente consegue. Diversas transformações que fizemos na nossa vida, desde a adolescência, também vai pegando esses sucessos, que a sua mente fala assim, nossa, eu consigo, dá certo. Não é que vai? E a gente vai conseguir. Tamo junto nessa? Vamos para cima? E se o vídeo fez sentido para você, compartilha para 2, 3 pessoas, para a família, para um amigo, que essa pessoa que está passando pela sua cabeça, que às vezes se bloqueia, vai lá e compartilha com ela. Com certeza essa mensagem vai transformar essa pessoa também, porque tem um código atrás disso, é um código de transformação. Tamo junto nessa? Vamos para cima? Então uma ótima terça-feira. Beleza? Porra, Vinicião, olha, fico feliz, cara, quando vocês dão esse feedback. Cara, eu tenho um tema, eu vou até falar para você isso aí. Isso aí é psicológico. Quando fala de eliminar, já me falaram também. Só que se eu começar a falar que eu eliminei os quilos, olha lá, olha outro código. Eliminei os quilos e não fizer nenhuma ação, só a minha pronúncia não vai fazer nada. Ela tem que ter um motor aqui. Eu também já pensei nisso. O pessoal fala eliminou e perdeu. Na verdade, tanto faz. Quando aqui não mudou, a palavra tanto faz. Eu faço até uma brincadeira. Se eu falar que eu eliminei e não tiver uma ação, nenhuma palavra, eu posso falar que executei os quilos, que ele não pode voltar mais. Mas é aqui, ó. Nossa mente é uma máquina. Desses 6 anos aí que eu estudo profundamente, neurociência, PNL, comportamento humano, essa máquina aqui, cada vez mais eu vou descobrindo essa máquina. E quando vira a chave, a gente muda de tal forma, mas é uma transformação tão fantástica, que só uma palavra não vai conseguir. Até as pessoas contra, olha como que é a nossa mente, até as pessoas negativas, elas não conseguem te mudar quando você está transformado. Às vezes eu estou numa rodinha e eu vejo o pessoal falar que não dá certo, quando chega em mim eu falo, não, dá certo. Não, mas não dá, dá certo. E aí eu acho que aquela pessoa, eu falo, coitada, ela está passando por um problema muito, mas não me atinge. Porque a transformação, quando virou aqui assim, ó, pau, não tem volta. Não dá para voltar. Você não consegue falar assim, recuar. Se isso acontece, é que não houve uma transformação de verdade. E esse é o negócio. E esse é o que eu todos os dias busco passar. É transformação. Quando tiver essa transformação, por isso que são pequenos códigos, pequenas mensagens, 1%, sempre vocês estão vendo eu falando, 1%, que uma hora vai assim, ó, aí não volta. Einstein disse, né, que quando uma mente abre, ela não volta mais no normal, e não volta, não tem como. O que você aprendeu, então, aprendeu sobre alguma coisa, você não dá para desaprender. Agora você não sabe quanto é 2 mais 2. Você vai desaprender. Não, aqui já virou a chave, eu já sei, já é automático. É tal. É muito louco isso. Então, é essa pequena transformação, esses pequenos hábitos que vai andando assim, ó. Aí uma hora a pessoa fala assim, não, mas vamos.
não volta, não consigo mais voltar para aquele passo. É por isso que até o tema de hoje, o medo, é por causa disso, porque depois tem uma transformação, você não volta mais. E a nossa mente tenta também nos boicotar. Fala assim, não, fica na zona de conforto. Porque isso milenarmente, quando a gente era caçadores, tinha luta e fuga, já entrando em outra coisa, então a gente descansava para ou caçar ou fugir de um predador. Então a nossa mente, que é a parte límbica do nosso cérebro, ele quer que a gente foge dessas coisas. É por isso que é viradinha devagar. E uma hora, aí não volta. Volta, que nem eu falei hoje. Acordar às 5 horas da manhã, para mim, provavelmente não volta. O jeito do estado que está a virada da chave, eu acordo e não tem mais aquela, eu vou dormir. Não tem mais isso. Você fala assim, pô, acordei, eu estou com saúde. A mente já está numa outra vibe. Então é muito louco. Então é a virada. A virada na chave da mente aqui, ó, de transformação, é o mais importante para a gente. Você acreditando no que for, mas porque quando vira, não volta. Entramos num outro assunto, mas legal, eu gosto sempre de reflexões que traz mais ensinamento para a gente. É muito legal. E obrigado vocês aí por sempre dar esses comentários que aí minha mente explode mesmo e faz eu buscar informação. Isso é muito louco, muito legal. Já me falaram 2 vezes isso aí e o aprendizado é muito grande. Beleza, gente? Obrigado vocês aí por estar sempre comigo, tá sempre compartilhando conhecimento comigo, me ensinando, trazendo informação. Muito obrigado por vocês estarem nesse propósito com a gente aqui, comigo, com o Diário Estoico, a gente buscando sempre uma transformação. Obrigado muito. Obrigado vocês aí por estar. E vamos compartilhar esse bem, vamos compartilhar conhecimento, vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Com um pouquinho, a gente é transformador. Vinícius aí, ó, com certeza, o seu empreendimento é um empreendimento de transformação. A gente às vezes acha que o nosso negócio é só um negócio, mas é um negócio de transformação, é incrível. A gente transforma a vida, a gente tira a vida de depressão, pessoas de um estado caótico. Olha que lindo que é, meu. E a gente às vezes não enxerga. Isso é muito importante. Tamo junto, gente? Eu vou parar de me alongar aqui. Meu pessoal, meus amigos, um beijo no coração. Tenham uma ótima terça-feira. Estamos juntos. Amanhã tem mais. E conto com vocês, que vocês são importantes. Beleza? Valeu e um beijo no coração. Vamos junto.